Fala pessoal, hoje aqui mais uma review concisa e vou falar deste livro aqui, ó, Senhor das Moscas, do autor britânico William Golding. Eu comprei simplesmente pelo nome e também por ter ganho o Nobel de Literatura. E também porque estava barato. Então mesmo se eu não gostasse, seria uma ótima adição à minha biblioteca. Pelo nome eu achei que se tratasse de demônios, ou no mínimo de algum tema sobrenatural, já que Senhor das Moscas é a tradução do nome hebraico de um demônio bem conhecido, Beelzebub. Só que o nome é uma referência à corrupção humana pelo mal, e não sobre o mal sobrenatural propriamente dito. E é justamente essa reflexão valiosa que a obra traz acerca da natureza humana. Porque tu aí que está me escutando tem provavelmente duas dessas visões acerca da natureza humana, sendo cristão ou ateu ou alguma outra coisa. Ou o ser humano evoluiu de um estado selvagem, semelhante ao de primatas, até alcançar um estado civilizado, essa seria a visão darwinista, ou que o ser humano já surge dessa forma que temos hoje, mas pelo pecado original ocorre uma degeneração devido à decadência moral, que afeta todos os âmbitos da nossa vida, nos tornando animalizados. Afinal, moral vem do latim moralis, que significa costume. Essa é a visão cristã, embora tenha muitos cristãos que têm uma visão darwinista. Eu não sei porquê. E se tu tem uma visão diferente dessas duas, coloca aí nos comentários que eu vou querer ler, beleza? Agora, essas duas visões têm algo em comum, que é a relação do ser humano com os animais. Enquanto na primeira tu veio deles, na segunda tu pode se tornar semelhante a eles pelo pecado. E nisso entra a abordagem do Senhor das Moscas, porque o caminho que ele traz para a degeneração, o retorno à selvageria, é justamente a crise de autoridade. E a forma que o autor apresenta isso na obra é muito boa. Então vamos resumidamente ao enredo. Um avião repleto de meninos, todos da mesma escola, estava sendo evacuado da Inglaterra devido a uma guerra. Porém, devido ao acidente, eles caem em uma ilha, sobrevivendo apenas as crianças. A primeira reação deles é de aproveitar a ilha e a suposta liberdade dela, já que não vai ter nenhum adulto impedindo elas de comer terra, por exemplo. Só que após a alegria inicial, eles percebem que precisam se organizar para sobreviver até a chegada de um resgate. Ralph, um dos meninos mais velhos, é escolhido como líder pelas outras crianças. E eles decidem que uma concha encontrada pelo mesmo na praia será um símbolo de liderança. Tanto que para poder ter a palavra nas reuniões, tu necessariamente precisa estar segurando essa concha. E tudo ia bem até que Jack, outro dos meninos mais velhos e líder da equipe de caça, começa a ter confrontos com Ralph devido a prioridades diferentes. Enquanto Ralph prioriza abrigo e sinalização para resgate, Jack prioriza a caça, já que havia porcos selvagens vivendo na ilha. Mas a caça que o Jack quer não é apenas uma caça normal, ela tem um quesito festivo meio estranho. Em uma das discussões entre eles, a concha é quebrada e o grupo se separa, o grupo do Ralph e o grupo do Jack. E então, gradativamente, acontece um contraste entre os grupos. Enquanto o grupo do Ralph segue focado em se abrigar para ser resgatado e com uma postura educada uns para com os outros, o grupo do Jack vai se desfazendo das roupas, pintando o rosto, sentindo prazer em caçar, no sentido de gostar de ferir os animais, realizando uma espécie de ritual de comemoração com danças e gritos, e o controle mantido pela intimidação. Eles chegam até o ponto de matar outras crianças. E no final, quando ocorre uma grande caça para matar o Ralph, finalmente o resgate da bainha chega. Então todos os meninos têm um baque, percebendo toda a situação e começam a chorar. Nesse final, chama a atenção o motivo que fez os meninos voltarem à mentalidade civilizada, que foi justamente o fato de verem pessoas civilizadas. Eles veem alguns marus no navio, um oficial da marinha parado na areia, inclusive o oficial diz que com meninos ingleses eles deveriam ter se comportado melhor que aquilo. Então fica um imenso contraste entre o oficial da marinha e as crianças que estavam aos berros com uma lança querendo matar outra criança. Exceto o Ralph, é claro que era justamente a criança que estava fugindo. Bem, a mensagem do livro é clara e ela foi declaradamente dita pelo próprio autor. Por mais que a história retrate crianças, era sobre a humanidade como um todo, que nossa natureza é egoísta e violenta. Agora, excluindo o contexto normal, imagine várias pessoas, de poucas a muitas, em um local em que não há saída, no caso do livro, uma ilha, no qual os recursos são escassos, precisa fazer fogo, precisa coletar água, caçar, fazer abrigo. Eu não acharia nenhum absurdo a situação se tornar exatamente como a do livro do Senhor das Moscas. Um grupo aderindo à barbárie e outro se mantendo na civilidade. Porém, pesquisando rapidamente, achei alguns casos tanto positivos quanto negativos de pessoas que ficaram em situação de isolamento. E um caso misto também que eu vou explicar no decorrer. Um dos casos positivos é o dos jovens que sobreviveram na Ilha Ata. Eles foram um grupo de 6 adolescentes de Tonga, lá na Oceania, que em 1965 decidiram fugir de sua escola e acabaram se perdendo numa ilha deserta. Que baita fuga, né? Ficaram lá durante 15 meses e ninguém se matou, ninguém espancou outro, tudo certo pelos relatos. Sobreviveram bem. Agora um caso negativo é o naufrágio do Bateau de la Méduse. Espero que meu francês esteja bom. Ocorrido em 1816, quando a fragata francesa encalhou na costa da Mauritânia. Aproximadamente 147 pessoas foram deixadas em uma jangada improvisada, enquanto outras tentaram sobreviver em botes. A falta de alimento e água resultou em assassinato e canibalismo. Após 13 dias à deriva, apenas 15 pessoas foram resgatadas. E um exemplo misto é o do voo 571 do Uruguai, em 1972. Que os passageiros ficaram presos nos Andes. E por que classifiquei como exemplo misto? Porque não houve brutalidade entre os sobreviventes.
Entretanto, houve canibalismo devido à fome. Ou seja, não foi uma situação de descontrole emocional ou uma aderência voluntária à selvageria, e sim a necessidade humana básica de se alimentar. Tanto que os sobreviventes ficaram bem traumatizados com tudo. Quanto à mensagem do livro, eu concordo e discordo. Pelo seguinte, tu não precisa ir longe para perceber isso. O ser humano tem uma tendência natural à selvageria e ou maldade. Inclusive, uma característica da selvageria que o livro apresenta é o hedonismo, que é tu viver priorizando o prazer, a realização dos teus desejos, retratado no divertimento e fazer sofrer os porcos selvagens que eles caçavam. Ou seja, o hedonismo ele é tratado como um componente da decadência civilizacional. E isso traz grandes insights, já que o mundo ocidental moderno é completamente hedonista. Agora, no que eu discordo é a causa. E se não interpretei errado o autor, é porque o rompimento de autoridade pode ser uma brecha para uma animalização coletiva. Entretanto, a autoridade de Ralph é rompida com o surgimento de outra, só que uma péssima, que é a de Jack. Então me parece mais apropriado analisar o caráter da autoridade do que apenas o rompimento da vigente. Porque o que ocorre no final do livro é justamente outro rompimento de autoridade, só que do Jack para o oficial da marinha, que automaticamente restaura a ordem de outrora. Ou talvez a mensagem seja: uma autoridade que mantenha normas sociais é melhor do que uma que rompa com as normas. O que pode trazer reflexões acerca da qualidade dessas normas, mas isso fugiria do tema do vídeo. Embora no livro fique evidente que as normas que o Jack traz são piores do que as de Ralph. E para encerrar eu te pergunto, tu aí, e na mesma situação como a do livro, em uma ilha deserta, o que tu faria? Enfim, essa foi a review concisa de hoje, espero que tenha gostado e até a próxima.